Olá, você que nos acompanha pela Cruzoé, bem-vindos. Eu sou Gui Mendes, repórter da revista. E no Cruzoé Entrevistas essa semana a gente vai falar um pouco sobre CPI das Americanas, que está acontecendo já há alguns meses na Câmara dos Deputados. E para isso a gente vai receber hoje o relator da comissão na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina. Olá, deputado, bem-vindo ao Cruzoé Entrevista. Boa tarde, Gui Mendes, toda a equipe da Cruzoé. Obrigado pela oportunidade de se comunicar com esse seleto público que acompanha, sempre com temas pertinentes. Obrigado por nos receber, deputado. A primeira pergunta que eu tenho é: agora a gente está conversando aqui em meados de agosto e a CPI vai entrar agora nos seus 30 dias finais. A pergunta que eu tenho é como que devem ser as linhas mestras desses últimos 30 dias? Qual é o foco da comissão nesse período final de atuação? Bem, vale fazer uma pequena retrospectiva. Nós iniciamos no mês de maio, né, a instalação foi junto com outras CPIs que acontecem aqui na Câmara dos Deputados, como a do dia 8 de janeiro, do MST e a dos Jogos Esportivos. E foi um trabalho muito intenso, uma série de oitivas, que elas continuam ocorrendo, né, oitivas de diversos atores e pessoas que direta ou indiretamente participaram desse episódio. E agora, nessa reta final, nós teremos ainda importantes oitivas, né, como semana que vem, o ex-presidente da companhia, presidente da companhia por um tempo muito curto, mas no momento em que ele mesmo fez o anúncio ao mercado no dia 11 de janeiro, que é o Sérgio Rial, né, foi CEO da Americanas e CEO de diversas empresas aqui no país. Ele também trará trazendo as suas informações. Outros ex-diretores executivos, porque nós temos aí requerimentos aprovados, né? Mas vale lembrar que, como a previsão é que a CPI se encerre lá pelo dia 20 de setembro, e o relatório tem que ficar pronto 2 reuniões antes, então eu imagino que lá pelo dia 5, início de setembro, a gente já tenha um desenho do relatório para que os colegas possam acompanhar, opinar e tomar conhecimento do que nós fizemos. Aí existe ainda a possibilidade, se for necessário, né, claro que isso não é uma questão unilateral minha ou uma decisão pessoal, mas sim dos membros da comissão e da própria Câmara dos Deputados, existe a possibilidade de se prorrogar, né, a CPI por um prazo de até 60 dias. Vale lembrar que a gente acabou perdendo aí 4 semanas, semanas que foram do recesso parlamentar, a semana das festas de São João, que não teve ponto facultativo, não teve ponto obrigatório aqui na Câmara dos Deputados, e a semana que nós votamos aí a reforma tributária, onde o foco foi tudo para a PEC e não teve reuniões e comissões. Então, essa discussão ainda será travada e será pauta dos próximos dias. Uhum. O senhor acredita que é muito real a possibilidade de prorrogação da CPI? Eu acredito que se fazer necessário, né, o que a gente está fazendo no exato momento? Verificando todos os requerimentos que já tem aprovados, né, de pessoas que possam estar sendo ouvidas ou convocadas e filtrar isso por dias de reunião. Existe a possibilidade também de, em vez de fazer uma reunião por semana, como a gente tem feito sempre às terças-feiras, fazer 2 por semana para acabar no prazo regimental. Essa é uma das hipóteses, mas como eu coloquei, vamos tentar sem a prorrogação. Mas se for preciso, não por 60 dias, mas por um prazo que se faça necessário, vai ser analisado. Deputado, falando um pouco sobre os depoimentos que o senhor prometeu que deve haver aí na próxima semana, do Sérgio Rial, que foi o CEO durante a descoberta dessa fraude financeira da Americanas, e há um consenso de que houve um certo travamento da CPI pelo alto número de habeas corpus, a possibilidade de alguns depoentes ficarem em silêncio, como foi o caso do depoimento dessa semana, envolvendo o Márcio Meirelles, que foi o diretor
americanas. Eu queria saber se você considera que houve aí um prejuízo pelo alto número de depoentes que puderam ficar em silêncio, se há alguma estratégia para contornar isso, como que o senhor faz uma avaliação sobre essa possibilidade de silêncio que foi muito explorada durante a CPI? Esses HCs, na minha opinião, são lamentáveis, porque eles são concedidos, é uma busca pelo seu direito, da qual eu concordo, né? Ele se restringe a uma coisa óbvia, né? O cidadão que foi convocado não se autoincriminar ou produzir provas contra si mesmo. Porém, a maioria das perguntas seria sobre o dia a dia da companhia. Vou me restringir ao Márcio Meireles, que você citou, que esteve ontem aqui. Ele, em todas as respostas, vou me reservar, me guardar o direito de ficar em silêncio. Tá, tudo bem. Mas ele é uma pessoa que está desde 1994 na companhia, acho que foi a única companhia que ele trabalhou até então, até sair, exerceu funções importantes. No final do ano passado, no início desse ano, ainda era o diretor executivo da companhia. Então, o conteúdo que essas pessoas poderiam trazer seria de suma importância, né? Mas, lamentavelmente, existe ainda essa ferramenta e esse direito que eles buscam e acabam, inevitavelmente, atrapalhando essas sessões. Mas é o quórum restrito, as pessoas que têm buscado esse instrumento, todos eles são ex-diretores executivos das lojas americanas, e esse quórum não quer falar, ou seja, também subentende-se, né, não querer falar, é justamente as pessoas que produziram, que estiveram à frente dessa fraude. Uhum. Ontem, durante a audiência da semana, o procurador José Maria citou a possibilidade aí de um acordo de delação premiada com alguns primeiros diretores. Ele falou que ainda está em negociação, que há a possibilidade disso. Queria que o senhor falasse um pouco, se o senhor considera que isso é benéfico às investigações, se é prejudicial, que análise o senhor faz sobre as possibilidades de delação premiada? Eu quero falar um pouquinho sobre a reunião de ontem. Ela foi muito importante. Foi a data que a gente conseguiu na audiência pública, depois de ter feito o convite. Foi a data compatível com a presença do delegado Assem Amaral Vatev, né, que é o delegado da Polícia Federal responsável por um inquérito nessa esfera, e também do procurador da República, José Maria Castro Paineiro, né, que é um procurador já com experiência, né, e com uma militância de trabalho nesses casos. Ele trabalhou no caso das empresas X, né, que não tem similaridade na essência da fraude, mas também acabou prejudicando aí muitas pessoas, investidores principalmente. Então, o procurador fez muitos apontamentos e falas, colocou sobre a importância de nós aprimorarmos a legislação brasileira já prevendo essas fraudes, essas lamentáveis fraudes que versam diretamente com a credibilidade do mercado de capitais e a credibilidade nacional até do sistema de busca de investidores e a segurança desses investidores, do menor ao maior investidor. Ele comentou da possibilidade e falou, né, na seguinte frase: está em vias de fato a confirmação de colaboração premiada de alguns ex-diretores. Porém, ontem à noite ainda, alguns órgãos de imprensa, especialmente no Rio de Janeiro, trouxeram a informação, né, que a ex-diretora Flávia Carneiro e o ex-diretor Marcelo Nunes já firmaram esse acordo de colaboração premiada. Porém, não houve afirmação desses nomes aqui por parte do Procurador da República, José Maria. Então, a gente está aguardando oficialmente essa informação. Eu imagino que mais ex-diretores vão optar por esse caminho, né? E eles vão contar a versão. E como eu falava para você, outros diretores que já estiveram presentes, Fábio Abratti, por exemplo, são profissionais de muito tempo de casa, né? São pessoas que estavam há décadas nas lojas americanas. Então, eles têm conhecimento de fato do que aconteceu, né? E essa esfera investigativa que vem do próprio Ministério Público Federal e da Polícia Federal vai juntar muitas informações para, de fato, apurar os verdadeiros culpados dessa fraude.
O senhor acredita que ao entrevistar e levar para depor tantos diretores, a CPI está perto do que seria o núcleo, dessa fraude financeira? Como o senhor até falou um pouco mais cedo agora, que o silêncio desses diretores subentende alguma participação nisso. O senhor acredita que, a investigação de vocês está próxima do núcleo, duro desse esquema? Eu creio que sim, e eu tenho a convicção, né, que a diretoria executiva, ao longo desses anos, essa é uma fraude que não foi construída em meses e nem em um ano, foi por mais tempo, né, criou uma bola de neve de passivo, né, seja bancário, com os bancos que deram muito limite para as lojas americanas, e também fraudes contábeis, né, que acabavam maquiando esses balanços, como a famosa verba de propaganda, que era um valor X, é um instrumento usado no varejo, porém ele era contabilizado muito maior, ou até em contratos que nem existiam, para no balanço dar um aspecto de melhor saúde financeira para a companhia. No entanto, eu tenho muito cuidado com isso, de apontar o nome de um ou outro especificamente. Quando a gente fala de diretores, às vezes tem diretores que não eram de áreas afins, não estavam envolvidos nas áreas contábeis, financeiras, em compras, né, em demonstração de resultados. Existem diretores de áreas diretas, aí, de logística, por exemplo, de marketing, etc. E tal. Então, eu só não vou nomear todos eles para ter um cuidado quanto a esse fato, mas a parceria que foi estabelecida com a Polícia Federal e com a Procuradoria do MPF foi muito importante, porque eles já estavam, desde fevereiro, sendo que a gente começou a CPI no mês de maio, eles já estavam meses anteriormente a nós, com um quórum específico, usando de instrumentos legais, que vão desde de quebra de sigilo financeiro, quebra de sigilo telemático, de e-mails, de redes sociais, assim por diante, para ver realmente quais eram os que operavam isso, em qual esfera esteve o registro dessa fraude. A minha convicção, volto a dizer, a esfera é a diretoria executiva, mas quais, de fato, por meio de comunicação, acabam provando a sua participação nesse caso. Agora, com essas colaborações premiadas, vai acontecer muitas novidades, e eles vão trazer quem estava envolvido, quem sabia, e vamos tentar usar desse episódio para melhorar esse ambiente de negócios e tentar evitar novos casos assim, que são extremamente danosos à economia brasileira. Deputado, a minha pergunta seguinte também trata um pouco sobre os danos causados a isso, mas eu queria saber da sua visão sobre as empresas de auditoria, porque afinal de contas a gente está falando de uma fraude que originalmente se falava ali em volta de 20 bilhões, há relatórios que chegam a tratar de até 50 bilhões da fraude fiscal da Americanas, e a Americanas é uma empresa de capital aberto, era uma empresa de capital aberto, negociada em bolsa, com todos os instrumentos de fiscalização possíveis. E um dos principais deles era efetuado por empresas de auditoria. Eu queria saber se, na sua visão, essas empresas elas acabam por sair com a reputação manchada, ou mesmo a própria profissão da auditoria acaba por sair manchada depois de um evento como esse. Eu tenho tecido muitas críticas ao trabalho das auditorias independentes. Essa não é a primeira vez, isso aconteceu, eu participei na legislatura passada da CPI do BNDES, novamente as auditorias diziam que estava tudo certo. Quando eu falei há pouco aí das empresas X, a participação das auditorias. E há um mercado restrito de poucas e grandes empresas. No que eu entendo que a gente precisa aperfeiçoar? O auditor, né, por ele dar validade a esses papéis, por ele, a sua figura tem credibilidade pública, faz, né, o investidor, volto a dizer, investidor de qualquer perfil, seja fundos, sejam pessoas físicas, e qualquer tamanho de investimento, confiam e balizam o seu investimento a partir desses relatórios. Acontece
que quando se verifica fatos como esse lamentável fato das lojas americanas, eles vêm aqui e dizem sempre a mesma coisa. Os papéis que a gente recebia diziam isso, então nós confiávamos na empresa, nós fomos induzidos ao erro, tá, tudo bem. Errar também é humano, mas nós temos que diminuir esse erro e deixar muito clara a responsabilidade dessas pessoas perante a credibilidade do mercado. Então, a minha opinião particular, e eu vou colocar isso no relatório, é nós aperfeiçoarmos aí a questão das auditorias e também impor maior rigor no seu trabalho e na entrega desses relatórios de auditoria que são o que dão o verdadeiro valuation das empresas e que fazem com que os investidores confiem. Uhum. Desde o início dessa crise, deputado, um dos grandes alvos, né, uma das grandes críticas é em relação aos acionistas principais, ou os antigos acionistas principais das lojas americanas, que são algumas das pessoas mais ricas do Brasil, Jorge Paulo Lemann, Marcelo Telles e Beto Sicupira. A CPI chegou a eles, a CPI tende a ouvi-los ou quer tecer algum tipo de ação contra eles nesse momento? Então, como eles são empresários de grande notoriedade, controladores de outras grandes empresas brasileiras, principalmente mais ao início, o foco foi neles, né? Então, eles estão envolvidos, essa prática é usada em outras empresas do grupo. Até então, o próprio delegado da Polícia Federal e o procurador não fizeram nenhuma afirmação nesse sentido, né? E nós também temos muito cuidado em fazer, dada o histórico, a grandiosidade do grupo, não é simplesmente os acionistas majoritários, acionistas referência, como estão sendo chamados, têm essa responsabilidade. Acho que nós vamos, se necessário, chegar sim, se necessário, vamos apontar, nós vamos fazer o que for correto, mas também vamos ter muito cuidado em não apontar, não só eles, né? Falo, como eu falei antes, dos outros diretores, apontar outras pessoas e outros nomes se não forem citados. Eu acho que eles podem ser ouvidos sim, ainda requer aprovação de requerimento, se necessário. Eles podem ser ouvidos, eu acho que nós vamos ter que ouvir os bancos, né, porque uma coisa que estranha também aí o mercado financeiro em si é como é que os bancos que têm acesso a dados de limites de crédito deram tanto limite. A maioria da dívida da Americanas é uma dívida de perfil bancário, a não ser fora disso os fornecedores, de todo gênero, estão arrolados na recuperação judicial, mas os bancos é um valor muito expressivo, né, um valor aí de bilhões, mais de 20 bilhões de reais que foram naqueles títulos de risco sacado e antecipação de compras passados a fornecedores com o aval da Americanas. Então, todos esses que eu licitei, e a própria CVM ainda será ouvida com mais pessoas para a gente poder ter uma visão mais clara do que de fato está acontecendo. Encaminhando para o final, deputado, eu queria saber como que deve ser o pós da CPI, independente de prorrogação ou não. Se vocês devem articular com o Ministério Público um indiciamento, tal como aconteceu, por exemplo, na CPI da Covid, há 2 anos atrás, houve um grande rebuliço quando, após o final da CPI, houve uma tentativa de que se indiciasse uma série de pessoas pelo MPF. Vocês acreditam ter provas para indiciamento de pessoas já com os trabalhos realizados até agora? Bem, a sua última pergunta aí já é junto uma resposta. Eu vejo o final da CPI com 2 fatores importantes. Primeiro, deixar um legado, mostrar para a sociedade brasileira que o Congresso Nacional também está atento às questões que envolvem o mercado financeiro e a credibilidade, principalmente do Brasil. Esse recado é muito duro. Imagina você que é o gestor de um fundo de investimentos em algum país no exterior, vamos supor os Estados Unidos da América, e ver que um dos maiores players, uma empresa decana, um dos maiores players varejistas do país, controlado por um grupo de renome internacional, acaba tendo uma fraude. Isso coloca a credibilidade do mercado toda em xeque aqui no nosso país, que é um país sério, é um país que tem muitas oportunidades, mas nós precisamos aperfeiçoar, como eu falava para você,
em termos de legado, nós precisamos aperfeiçoar a legislação. Foi muito bem colocado ontem pelo doutor José Maria, que é o procurador do MPF, que nós temos que atualizar essa legislação, tipificar esses crimes. Essa é uma legislação muito antiga. Então, eu vejo que a CPI tem esse legado, e também no encaminhamento, quando eu falava que você fazia a resposta junto com a pergunta, se nós fizermos uma busca das últimas, ou de todas as CPIs, com mérito similar, a gente vai chegar a justamente o que você falou. Nós somos um braço de apoio, tudo que nós juntarmos de referência por meio de técnicos da consultoria da Câmara, nós temos servidor aqui das TVM, mestrado em mercado de capitais no exterior, que está nos ajudando. Todo esse material nós vamos vamos entregar ao Ministério Público Federal, junto com os outros materiais que ele já tem, para que, de fato, os culpados sejam indiciados, e que esse caso não ocorra mais, e que se encontre uma forma, por meio dos controladores, por meio da recuperadora judicial, de não deixar os acionistas em prejuízo, porque muitas pessoas tinham o dinheiro da sua vida ali e acreditavam piamente nesse investimento. Uhum. E por fim, deputado, o senhor falou agora um pouco de deixar um legado, e existe aí grandes lacunas dentro da legislação, como por exemplo, não há como, por exemplo, classificar o caso da Americanas como peculato, visto que não é uma empresa pública, né? E eu queria entender um pouco se já há alguma movimentação dentro da CPI, ou mesmo sua, para regulamentação, para atuação no campo regulatório, uma proposição de novas leis, como, por exemplo, regulamentação do risco sacado, que é aí o epicentro no caso das Americanas. Eu queria saber se vocês já planejam alguma proposta de alteração legal nesse sentido. Eu tenho falado com o presidente da CPI, que é o deputado Agostinho Ribeiro, de, simultaneamente, em conjunto ao final da CPI, em data ainda a ser definida e com a entrega do relatório, nós possamos entregar uma proposta para todos esses casos que você elencou e tantos outros. Primeiro, tipificar esses crimes. Esses crimes acontecem na esfera privada, é uma relação privada, não uma relação público-privada. Aqui nós estamos falando de uma empresa privada com investidores privados, mas que envolve também os bancos. Quando envolve os bancos, nós estamos falando aí, o banco, que pese é uma instituição privada, mas é uma instituição de utilidade pública, que necessita ter a credibilidade necessária para as pessoas continuarem acreditando no sistema financeiro. Então, diante disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos formular todas essas propostas e entregar um projeto de lei, e vamos militar fortemente aqui na Câmara dos Deputados, com apoio do Colégio de Líderes, do próprio presidente Arthur, para tentar corrigir, evoluir e colocar o Brasil mais adiante, nessa legislação que é muito ampla. Excelente, queria agradecer demais a presença do deputado Carlos Chiodini, do MDB catarinense, relator da CPI das Americanas na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela presença, deputado. Obrigado, Gui, à disposição, e continuamos à disposição aí para novos esclarecimentos ou fatos relevantes que nós possamos contribuir com a imprensa. Excelente. Esse foi o Cruzoé Entrevistas da semana. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.